Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Chegamos hoje, então, ao segundo domingo da Quaresma e depois do anúncio da paixão que deixou os discípulos chocados, Jesus subiu o monte e se transfigurou diante dos seus 3 discípulos mais próximos. É a experiência que antecipa o seu futuro, mas é preciso descer o monte e continuar a missão que o Pai confiou ao seu Filho, muito amado. Que a celebração do segundo domingo da Quaresma nos ajude a um diálogo mais profundo com o Pai e com os outros, especialmente os que são muito diferentes de nós. O recado do Pai é claro: façam tudo o que Jesus disser. A transfiguração é a resposta do Pai à crise profunda que os discípulos entraram com a notícia de que Jesus seria violentamente morto em Jerusalém. O Deus da vida tem a última palavra e esta é sempre de vida. A transfiguração é um dos momentos mais importantes dos evangelhos sinóticos, presente seja em Mateus, como em Marcos e em Lucas. Momento em que é revelado o mistério do Messias aos 3 discípulos escolhidos. É o início da segunda parte do Evangelho de Marcos. A primeira parte inicia com o batismo de Jesus e a voz do Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. E conduz para a confissão de Pedro: Tu és o Cristo. A segunda parte se abre com a transfiguração, onde novamente o Pai fala: Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. E conduz para a confissão do centurião. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. A transfiguração aponta para Jerusalém, para a paixão e, sobretudo, para a glória da ressurreição. Os textos bíblicos de hoje nos colocam sobre 2 montes, o Monte Moriá e o Monte Tabor. Sobre esses 2 montes estão 2 filhos e 2 pais. Isaque, o filho único de Abraão, e Jesus, o filho único do Pai. A diferença é que Isaque é poupado do sacrifício, enquanto que Jesus abraça livre e conscientemente a missão de sacrificar-se para salvar todo ser humano. Entre o quase sacrifício de Isaque e o sacrifício de Jesus, o apóstolo Paulo nos coloca uma pergunta. Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Jesus está prefigurado em Isaque. Enquanto Deus Pai poupa o Filho único de Abraão do sacrifício, não poupa, mas permite que seu Filho único seja entregue por todos nós do sacrifício da cruz. A primeira palavra que precisa falar ao nosso coração na liturgia de hoje é sacrifício. Pelo que eu me sacrifico no dia a dia da minha vida? Pela minha sobrevivência? Pelo bem-estar da família e dos filhos, movido ou movida pela competição e pelo consumismo? Até onde estou disposto a me sacrificar pela restauração do meu casamento, para me manter fiel ao chamado de que Deus me fez, ou para manter a minha consciência reta diante de Deus em vista da minha salvação?
O meu sacrifício é imposto a partir de fora, como o de Isaque, ou abraçado livre e conscientemente por mim, como aquele de Jesus? Deus não permitiu o sacrifício de Isaque para que Abraão e cada um de nós compreendesse então que ele não se alimenta do sangue de crianças inocentes, como se fosse um ídolo pagão. No entanto, ele pediu o sacrifício de Isaque para colocar à prova Abraão e cada um de nós, através de uma pergunta: você continuaria a crer em mim e a caminhar comigo se eu permitisse que perdesse aquilo que você mais ama nesta vida? Por trás do pedido que Deus fez a Abraão de sacrificar Isaque, seu filho único, está uma verdade difícil de compreendermos e também de aceitarmos. Deus não é somente aquele que dá, mas também aquele que tira. Não nos esqueçamos das palavras de Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O mistério do mal e do sofrimento tem conduzido pessoas para Deus, mas também as afastado dele. Que sentido tem um Deus que não sabe o que fazer do sofrimento, ou, se o sabe, não nos quer ajudar? Mas se nós lhe viramos as costas, será que isso ajuda a nos livrar do sofrimento? Ou será que, pelo contrário, nos privará da força para confrontarmos e fazermos frente ao mal e ao sofrimento? É que o Evangelho de hoje nos revela que durante a Quaresma, Jesus quer que subamos com Ele a uma montanha, lugar da comunhão com Deus, lugar onde nos afastamos da compulsão do mundo consumista e da correria de uma vida desenfreada para ouvirmos o Pai, para recuperarmos a consciência de que nós somos uma missão nesta terra. E é só na fidelidade a essa missão que a nossa vida tem sentido. Jesus quis que Pedro, Tiago e João vissem a sua transfiguração antes de o verem desfigurado na cruz. Da mesma forma, Jesus quer nos ajudar a enfrentar as situações de desfiguração, sabendo que elas não são o rosto definitivo nem nosso, nem da humanidade, nem do nosso mundo. Os sofrimentos da desfiguração do tempo presente não se comparam com a alegria da transfiguração que se revelará em nós e em toda a criação. As duas outras palavras que precisam falar ao nosso coração são desfiguração e transfiguração. Aquilo que se desfigura em minha vida ou à minha volta é algo necessário, como parte de um processo de transformação, ou consequência de atitudes injustas e erradas da minha parte ou da parte de outras pessoas. A desfiguração da humanidade, da amizade social, provocada pelo individualismo e pela indiferença para com o outro, também é produzida por mim, na minha relação com as pessoas, no meu dia a dia. Eu também alimento e ajudo a propagar a desfiguração do Papa Francisco e da CNBB, criticados e atacados por grupos católicos de extrema direita e pessoas que não vivem de fato o amor de Cristo, mas o ódio nas redes sociais. Minha presença na igreja, na paróquia, na minha comunidade, tem ajudado a transfigurá-la verdadeiramente?
Enquanto olhavam para Jesus transfigurado, Pedro, Tiago e João foram encobertos por uma nuvem e escutaram a voz do Pai. Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. O momento mais difícil de escutar Deus é quando estamos enfrentando uma situação de desfiguração. No entanto, é o momento mais necessário. Aliás, sempre que estamos desfigurados, precisamos fazer nossas as palavras do salmista. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Por maior que seja o sofrimento que estamos enfrentando e que está nos desfigurando, precisamos guardar a nossa fé no sentido de mantê-la viva, tendo a mesma certeza do apóstolo Paulo. O mesmo Deus que sustentou o seu Filho na desfiguração da cruz, esse em nosso favor, também nos sustentará. Além disso, devemos confiar que nenhuma desfiguração pode destruir essa verdade. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. É graças à sua intercessão que a nossa desfiguração se converterá em transfiguração. Enfim, tenhamos consciência de que a transfiguração e o sacrifício estão interligados. O sacrifício mais custoso é a nossa obediência a Deus, buscando conformar a nossa vida à sua vontade. Sempre que nos sacrificamos nesse sentido, a nossa vida se transfigura como consequência de quem está em paz, porque sabe que está fazendo exatamente aquilo que foi chamado a fazer. Está sendo fiel à sua missão de ajudar a transfiguração, o pequeno espaço em que se encontra, como Jesus sempre fez. É que em meio ao turbilhão do barulho e das crises do mundo moderno, também precisamos subir as montanhas e ficar com Jesus. Lá é o lugar de passagem e não de armar a nossa tenda. É o lugar onde devemos escutar e crer que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo. Depois precisamos descer a montanha, enfrentar a realidade. É importante continuar hoje a escutar a voz do Filho, que continua falando através da sua palavra e nos fatos da vida. Por outro lado, a transfiguração de Jesus é também sinal do que vai acontecer conosco. Também nós, um dia, seremos transfigurados na nossa ressurreição. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume e me deixo então conduzir por sua palavra, me deixando então levar pelo bom senso, mas principalmente buscando ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Depois recolho-me imaginando o monte da transfiguração e peço ao Senhor aquilo que quero, escutar apenas Jesus, que vai à cruz como caminho para a glória. E peço ao Pai que eu o ame, que eu o conheça e que eu siga no seu caminho de filho. E buscando tirar proveito, vejo, escuto e olho as pessoas, quem são, o que dizem e também o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.